Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos gravar esse segundo vídeo falando sobre um tema muito importante que o que seria o espinho na carne de Paulo. Nós já gravamos o primeiro vídeo falando sobre algumas vertentes teológicas sobre o espinho na carne de Paulo. E nesse segundo vídeo nós iremos falar sobre o que é o espinho na carne de Paulo. O nosso irmão Adilson, que está aqui conosco, ele vai nos ajudar a entender esse assunto de maneira bíblica, porque apesar de há vários pontos, ali interessante ali na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, que fala desse assunto, e muitos teólogos fazem algumas especulações, eu posso dizer assim, sobre esse assunto. E nosso irmão Adilson vai nos ajudar a entender sobre isso. Irmão Adilson, o que era o espinho na carne de Paulo? Ok, a paz do Senhor a todos. Essa pergunta, para que ela seja respondida, a gente tem que olhar e analisar à luz do contexto que Paulo mesmo escreveu. E com isso, por exemplo, observar aquilo que está escrito. Por exemplo, para que a gente entenda um ponto na Bíblia, primeiramente o contexto imediato. E, por exemplo, essa segunda epístola de Paulo, a gente percebe que ela se divide em alguns pontos. Eu vou aqui focar no último ponto para a gente não se prender em pontos desnecessários da pergunta e assim demorar no vídeo, tá bom? Então, a última parte dessa epístola, ela vai do capítulo 10 ao capítulo 13. Nessa última parte da epístola de Paulo, ele foca em defender o seu apostolado, entende? Por que isso? Porque quando você observa, por exemplo, na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Era uma igreja difícil, digamos assim, de se lidar. Até porque a igreja de Corinto ficava na Grécia, e a Grécia foi onde nasceu a filosofia, que quer dizer amor à sabedoria. Então, naquela igreja, Paulo escreveu muitas coisas advertindo, aconselhando, orientando, ensinando, exortando, enfim. E a primeira epístola, porque é melhor que se diga epístola do que carta, porque carta ela não tem, digamos que, um valor universal, enquanto que epístola tem um valor universal. Mas, digamos assim, que não esteja tanto errado chamar carta, mas o melhor é que se chame epístola, entende? Porque epístola representa melhor o que é as escrituras no Novo Testamento, tá bom? Então, por isso eu sempre falo epístola. Mas se você chama carta, nem por isso vamos brigar, tá bom? Então, epístola. A segunda epístola, quando ele escreve, porque na primeira ele trouxe tantas advertências que ali causou na igreja de Corinto, digamos assim, uma certa tristeza. Muitos deles ali que foram repreendidos pelo Senhor ficaram meio tristes, e a tristeza que Paulo ali quis causar não foi uma tristeza para destruí-los. Então aquela igreja, por exemplo, ela era uma igreja difícil, digamos assim, de se lidar do nosso ponto de vista de falar, né? Então, quando Paulo escreve a primeira epístola, houve, digamos que, algumas circunstâncias ali no meio que causou, digamos que, falatórios, entende? E esses falatórios giravam em torno, é claro que quem causava esses falatórios eram os falsos mestres, tá bom? Aqui é bom ressaltar isso, os falsos mestres levantavam esses falatórios. Paulo, ele, por exemplo, chama esses falsos mestres de maneira irônica de excelentes apóstolos. Nessa segunda parte do capítulo de número, nessa segunda epístola, nessa última parte que vai do capítulo 10 ao 13, ele chama eles de excelente apóstolo, mas esses excelentes apóstolos não são os apóstolos do Senhor, são esses falsos mestres, tá bom? Então, de maneira irônica, ele chama eles de falso apóstolo. Então, o que eles estavam causando? Eles diziam, olha, Paulo, quando está aqui conosco, Paulo é um cara muito humilde. Paulo não fala o que ele fala quando ele está longe. Quando ele está longe, ele manda a carta ralhando nós. Aqui eu falo o português claro. Isso está em 2 Coríntios 10, tá? Então, começando do versículo 1,
Paulo, por exemplo, ele vai ironizar-se, dizendo que quando eu estou presente, eu sou humilde, quando eu estou ausente, eu sou ousado para convosco. Aquilo ali é uma ironia que Paulo faz com respeito aos comentários, ao que surgiu na igreja de Corinto a partir da sua primeira epístola, entende? Então, quando ele se depara com todas essas situações, dizia, olha, quando ele está presente é uma coisa, quando ele está longe é outra. Então, quando ele está longe, ele manda carta ralhando. Quando ele está presente, ele é humilde. Longe, ele manda cartas, epístolas aí, digamos que um tanto ásperas, entende? Então, quando ele escreve essa segunda epístola, ele vai exatamente falar disso aí de forma irônica. Ele aborda, entende? De forma irônica, que ele é presente, ele era humilde, ausente, ele era ousado. Depois ele vai ali dizer, olha, as armas da nossa milícia, segundo Coríntios 10:5, as armas, 10:4, né? As armas da nossa milícia não são carnais. Por que que ele já fala de uma forma agora, dizendo, olha, as armas da nossa milícia não são carnais? Porque ele está querendo dizer o seguinte, que se, embora, por exemplo, eles acham que presente ele é uma coisa, ausente ele é outra, ele está dizendo que ele faz aquilo que Deus dá para ele fazer. Então, tudo que ele faz é em Cristo. E em Cristo, que ele opera em Cristo, são espiritual. Por isso que ele escreve lá em Efésios 6, dizendo que que a nossa luta não é contra carne e sangue. E aí ele diz que, por exemplo, ele estava destruindo sofisma, está lá no versículo 5, né, destruindo sofisma, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E aí ele vai escrevendo em 2 Coríntios 10:7, olha só como ele fala, que se alguns pensam que ele não era de Cristo, os mesmos que pensavam, por que ele diz isso? 2 Coríntios 10:7, por que ele diz isso? Porque o comentário surgiu, olha, Paulo, eu acho que Jesus não é em Paulo coisa nenhuma, porque se na frente ele é uma coisa, por trás ele é outra, então ele não é de Jesus. Os falsos mestres sempre vão se passar por pessoas boas, tome cuidado com o falso mestre, tá bom? Falso mestre é mansinho, falso mestre é bonzinho, todo bonzinho tem problema, todo bonzinho não é verdadeiro diante de Deus e não carrega a cruz de Cristo. Então, olhe bem, aí ele dizia, olha, se alguém pensa que eu não sou de Cristo, os tais pensem outra vez consigo, que assim como eles são de Cristo, eu também sou de Cristo, nós também de Cristo somos. Então ele está começando a defender o seu apostolado. Em 2 Coríntios 10, versículo 8, 9 e 10, ele vai falar, por exemplo, que o que ele escreveu para os irmãos por cartas, ele não escreveu, por exemplo, para intimidar os irmãos, não foi para destruição dos irmãos. Ele escreveu para edificação dos irmãos. E ele vai falar nos versículos 11, 12, 13, 14, 15, dizendo que o que ele escreveu, ele não escreveu fora da esfera, da medida que Cristo os deu. Ele só escreveu o que Cristo dava para ele e o que Cristo orientou. Então ele não estava fora dessa medida. Ele tinha em Cristo autoridade para escrever o que ele escreveu, entende? E aí ele começa agora, digamos que, a se gloriar por palavras. Por que que eu falo isso? Porque a Bíblia vai nos mostrar que uma coisa é agir com soberba, outra coisa é ser soberbo. Tome cuidado com chamar pessoas de soberbo. Por quê? Porque uma coisa é ser soberbo, outra coisa é agir com soberbo. Vou te dar um exemplo. As falas de Paulo indicam vanglória, mas não quer dizer que ele era soberbo. Ele foi obrigado a falar com vanglórias do que Cristo fez através dele. É por isso que em 2 Coríntios 12, 11, ele diz assim, ó, eu fui nesta em me gloriar. O que é nesta? É tolo. Eu fui tolo em me gloriar. Por que Paulo diz assim? Porque de fato se gloriar é tolice. Então ele diz, eu fui tolo em me gloriar, mas vocês me constrangeram a isso. Por quê? Porque a igreja de Corinto, diante dos comentários que eles faziam, estavam obrigando a Paulo a fazer uma defesa de si. E ao fazer uma defesa de si, com isso ele iria ter que falar o que Cristo fez por ele. Ou seja, se vangloriar em Cristo, das obras de Cristo nele. Entende? Então, quando ele termina 2 Coríntios 10, dos versículos 17 e 18, Paulo, por exemplo, ele vai dizer que quem quer se glorie no Senhor. Veja que agora ele sai um tanto da sua loucura para, digamos assim, mostrar as bênçãos do Evangelho. Se glorie no Senhor. Ou seja, mesmo ele falando com certas vanglórias, ele não saía da esfera que Cristo deu, ele não transgrediu o que Cristo lhes orientou, porque é em Cristo que ele estava se vangloriando. Tá entendendo?
Então, a nossa glória é Jesus e é isso que ele quer passar. E em 2 Coríntios 10:18 ele diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Ou seja, é Jesus quem deve nos louvar, nos elogiar e não nós mesmos se elogiar. Então, Paulo se elogiando, ele está sendo um tanto tolo. E como ele entende que ele está sendo um tanto tolo, ele vai dizer, olha, minha glória é em Cristo. Aí ele começa a se gloriar no Senhor. Você está me entendendo? Então, quando, por exemplo, ele começa o capítulo 11 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele entra em 2 Coríntios 11, versículo 1, dizendo para os irmãos suportarem a loucura dele. Por que ele chama as atitudes dele de loucura? Porque a sua fala, em certo ponto, indicava um certo orgulho, vanglórias, coisa que ele não aprova e nem que ele era, entende? Por isso eu digo, uma coisa é ser soberbo, outra coisa é falar com soberba. Por exemplo, Paulo ele escreve lá em Romanos 2, versículo 16 e 17, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens segundo o meu evangelho. Por que ele utiliza, digamos assim, esse pronome meu, pronome possessivo, né, na primeira pessoa ali, meu evangelho? Por que ele utiliza meu evangelho, sendo que ele, por exemplo, aí não tinha evangelho nenhum, que o evangelho de Jesus? Entende? Então, entenda uma coisa é ser soberbo, outra coisa é falar com soberbo. Então, quando Paulo chama de meu evangelho na primeira pessoa, ele não está sendo soberbo, entende? Mas ele tá mostrando, por exemplo, que os ensinos que Jesus deu a ele, tu tá entendendo? Ele tinha responsabilidades com esses ensinos. E as pessoas acusavam Paulo de ensinos que ele não ensinou. Eu não vou entrar no detalhe, mas leia Romanos 3, versículo 5 ao 8, tá bom? Acusavam Paulo de coisas que ele não ensinava sobre a graça de Deus, tá bom? Então, bora aqui focar no assunto. Então, quando Paulo escreve 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai focar em defender o seu apostolado. Ele pede para os irmãos suportarem a loucura dele. Por que ele faz isso? Porque, de fato, a sua vanglória poderia ser vista com maus olhos, entende? Os coríntios poderiam olhar para Paulo e dizer assim, olha, Paulo está se vangloriando. Tanto que ele fala para nós não nos vangloriarmos, ele está se vangloriando. Então, Paulo era prudente em suas falas, em falar de si. Você está me entendendo? Por isso que sempre que ele falava de si, o dedinho indicador dele já ia para o alto. Glorie-se no Senhor, glorie-se no Senhor. Então, quando ele vai pegar 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 6, o apóstolo Paulo diz assim, ó, se eu sou rude na palavra, contudo eu não sou no entendimento. Por quê? Diziam que Paulo não tinha sabedoria, dizia que Paulo, o que ele ensinava não era de Deus, diziam que o que Paulo ensinava não era Cristo falando na boca dele. Está lá em 2 Coríntios 13, 5, Paulo vai dizer, olha, já que vocês estão buscando prova, se em mim Cristo fala, então veja que esse era um dos problemas que também surgia. Então, quando ele escreve 2 Coríntios 11, 6, ele está dizendo, olha, eu posso ser rude na palavra, mas contudo eu não sou no conhecimento. Por quê? Porque ele poderia não falar bonito, ele poderia não ser aquele camarada elegante, aquela pessoa que falava de uma forma que agrada os ouvidos, entende? Aquela pessoa que tem uma sabedoria, influência na sua fala. Ele poderia não ser esse tipo de pessoa, mas o que ele falava era a verdade de Deus revelada aos corações dos homens. Então, observe, por exemplo, que ele defende o seu apostolado e as pessoas diziam, por exemplo, de Paulo, os falsos mestres diziam, olha, Paulo não tem amor. Quando ele escreve 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, ele diz assim, ó, ele fala, por exemplo, que como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me é impedida nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque vos não amo, Deus o sabe. Então veja que eles dizem, olha, Paulo não tem amor coisa nenhuma. E ele defende, por exemplo, dizendo, olha, se estão dizendo que eu não tenho amor, Deus sabe que eu tenho amor. Você está entendendo? Então o que ele escreveu de uma forma dura, ele não escreveu como quem não amava. Entende? Mas ele escreveu dentro da esfera que Cristo deu para ele. E Deus sabia que ele ali não estava, por exemplo, por fora do evangelho, falando coisas carnais para aquela igreja, mas falando coisas espirituais que o Espírito Santo ensina. Você está entendendo? Então o apóstolo Paulo, nesse capítulo 11, por exemplo, de 2 Coríntios, versículo de número 14, 15, ele vai falar desses falsos mestres, dizendo, olha, não se enganem, entende? Porque até Satanás se transfigura em anjo de luz.
E não é de se admirar que esses tais obreiros, falsos apóstolos, se transfigurem em ministros de justiça. Então veja, por exemplo, que Paulo aí está dizendo que essas pessoas que estavam ali em Corinto, esses falsos mestres, por mais que eles tentavam passar justiça, mas odiando Paulo, contrariando o evangelho que Paulo pregava, que é o evangelho da cruz. Com isso, apesar deles parecerem luz, eles não eram luz, era o próprio diabo na boca deles. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, está defendendo o seu apostolado, por isso que ele vai dizer, são hebreus eu também sou, são judeus eu também sou, e ele vai falar o que ele passou no evangelho, os açoites, os naufrágios, sofri perseguição de falsos irmãos, sofri perigos de salteadores, em mar, em terra, enfim. Ele vai falar tudo isso como defendendo o seu apostolado, mostrando, por exemplo, que tudo que ele fez, tu tá entendendo? Digamos assim, faz com que comprove o seu apostolado. E essa é a marca que Paulo carregava e que confirma, autentica os sinais do seu apostolado. Então, em 2 Coríntios, do capítulo 10, 11, 12 e 13, ele vai defender o seu apostolado e mostrar os sinais que Cristo operou através dele. Então, quando ele entra em 2 Coríntios 12, após ele terminar o capítulo 11, falar de si, do que Deus fez por ele, os perigos, as lutas, as dificuldades que ele passou, falsos irmãos confrontando Paulo e perseguindo, tudo isso que ele passou, aí ele entra em 2 Coríntios 12, ele diz, eu conheço um homem. Por que agora ele fala um homem e não fala que é ele? Apesar de o texto está se referindo a ele. Ou seja, esse homem é ele próprio. Mas quando ele fala eu conheço um homem, ele não fala que é ele fala eu conheço um homem. Por que ele fala? Porque aqui Paulo está sendo humilde, ele está mostrando a humildade em Cristo que ele exerce, tá bom? A humildade que Cristo colocou no coração dele através desse espinho na carne que havia na sua carne. Vamos chegar lá. Então, quando ele entra em 2 Coríntios, eu conheço um homem, veja a humildade do apóstolo, que no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Em outras palavras, quando a gente quer inventar as coisas, né? Poxa, as pessoas querem saber de tudo. Você não precisa saber tudo, meu irmão. Veja como Paulo escreve, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Deus é quem sabe. Então ninguém sabe tudo, entende? E não queira também saber tudo. Se você não sabe de algo, você não precisa dar uma de quem sabe, tá bom? Então, siga esses exemplos. Aí Paulo vai dizer que foi arrebatado até o terceiro céu, lá onde ele ouviu coisas inefáveis, as quais ao homem não é lícito pronunciar, e ele vai ali falando, e aí ele entra, por exemplo, nesse espinho que está aí em 2 Coríntios 12, 7. Mas para que eu, está lá em 2 Coríntios 12, 7, mas para que eu não me gloriasse das grandezas das revelações do Senhor, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E aqui eu quero entrar no assunto contigo. O que é o espinho na carne de Paulo? Veja que em ponto algum Paulo cita enfermidade, em ponto algum Paulo cita fraqueza para pecar, em ponto algum Paulo vai citar, no contexto de 2 Coríntios, Paulo vai citar que é uma possessão demoníaca nele, em ponto algum Paulo, por exemplo, vai citar que é uma consciência perturbada. Do contrário, quando ele escreve 2 Coríntios, ele vai falar de lutas, lutas e lutas, e quando ele entra dizendo, foi-me posto um espinho na carne, primeiro você tem que observar o seguinte, que esse espinho foi colocado, digamos que na carne, porque a nossa carne, ela comunica, digamos assim, que uma ideia de dor, entende? Uma ideia de dor. Então foi-me posto um espinho na carne, no sentido de que esse espinho incomodava. E o que era esse espinho? Com base no contexto, esse espinho era, por exemplo, as perseguições a Paulo, essas perseguições que surgiam, esses confrontos, essas lutas, essas adversidades, entende? Essas coisas que ele chama em 2 Coríntios capítulo 4, entende? Versículo de número 17, 18 em diante, ele vai dizer que essa nossa luta ela é breve e momentânea, entende? Que vai produzir em nós um peso eterno de glória. Então, essas lutas aí, Paulo vai comparar isso a um espinho que foi posto na carne. Porque se tem uma coisa que traz angústia para um pastor, é um pastor, por exemplo, amar aquela ovelha e aquela ovelha, por exemplo, odiar aquele pastor.
Você está me entendendo? É aquele pastor querer, é aquela pessoa querer o bem de alguém e aquela pessoa, por exemplo, está retribuindo aquilo com mal. Então isso causa angústia e causou em Paulo. É por isso que lá em 2 Coríntios 12, versículo de número 10, eu vou ler o texto com os irmãos. 2 Coríntios 12, 10, para os irmãos aqui entenderem. Olha só como Paulo, por exemplo, vai falar. Eu vou ler para que os irmãos vejam o que está na Bíblia. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então pega aí, o que é o espinho na carne de Paulo? Paulo explica em 2 Coríntios 12, 10. Ele diz que são as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias, entende? Então ele diz que o espinho na carne é tudo isso, com base no contexto do que ele vem falando desde o capítulo 10. Você está entendendo? Então, o que é o espinho na carne de Paulo? Aqui está escrito: injúrias, necessidade, perseguições, angústias. Então, é isso que é o espinho na carne de Paulo. Você está me entendendo? Nós não precisamos ir além do que está escrito. Por que as pessoas dizem que não é possível saber o que é o espinho na carne de Paulo? Porque as pessoas ficam ligando textos da Bíblia com ideias que não estão no contexto imediato. As pessoas ficam ligando textos da Bíblia com ideias que não estão no próprio texto. Se você for pegar essa expressão espinho, você vai perceber que lá em Números 33, 55, a Bíblia diz com respeito ao povo de Israel, se eles não expulsassem os cananeus da terra, deixassem alguns cananeus na terra, tá lá, Números 33, 55. Essas pessoas que ficaram na terra lá iriam ser como espinho nos olhos deles. Sabe o que é isso? Aquelas pessoas iriam causar aflições para os judeus. Essa mesma expressão vai aparecer, por exemplo, lá em Josué 23, versículo 13, também lá em Ezequiel 28, versículo de número 24, se não me engano. Então, essas expressões, elas são frequentes nas Escrituras. Você está me entendendo? Elas são frequentes nas Escrituras. Agora, quando nós olhamos o Novo Testamento, é claro que Paulo tira daí o sentido da expressão espinho na carne de Paulo, até porque ele era judeu, ele conhecia a Bíblia. Então, como a Bíblia vai chamar de espinho para aqueles que ficassem na terra, que os judeus não quisessem expulsar, aquelas pessoas iriam causar aflições depois que foi o que aconteceu, faziam escravo dos judeus em algumas ocasiões, isso você vai ver no livro de Juízes, tá bom? Então o apóstolo Paulo toma de empréstimo essa ideia do Antigo Testamento para comparar com as situações que ele passava. Você está me entendendo? E essas situações ele vai chamar de espinho na sua carne. Por isso ele vai dizer que foi posto espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Então havia demônios que eles eram específicos apenas para causar problemas para Paulo. Você está me entendendo? Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 2, dizendo que Satanás barrou o seu caminho até a igreja tessalônica. Então veja, por exemplo, o mensageiro de Satanás que Paulo se refere é exatamente, por exemplo, esses problemas que esses espíritos imundos causavam. Cada pessoa que se levantava para, digamos assim, confrontar Paulo, era um espírito imundo que estava por trás, causando todas aquelas angústias para Paulo, aquelas decepções. Você está me entendendo? Então aquelas decepções causavam angústia em uma série de coisas, e Paulo compara isso com espinho em sua carne, para que ele seja dependente do Espírito Santo, dependente do Pai e de Jesus, e entenda que ele não é nada. É isso que Jesus não quis tirar de Paulo. Ou seja, Paulo, continua com as lutas, continua com as provações, eu vou deixar as lutas, as provações, eu vou deixar tu passar fome, tu passar necessidade, tu passar uma série de problemas, exatamente para que tu saiba a dependência que tu tem de mim. É isso que Jesus queria. Por isso ele escreve lá no capítulo 4 de Filipenses, dizendo que ele estava pronto e preparado para toda e qualquer situação, tanto para ser fartura quanto para passar fome, entende? Em Cristo ele podia todas as coisas, porque Cristo o fortalecia. Se alguém tiver alguma dúvida, mande aí a sua pergunta. Irmão Cleitinaldo. Muito bem, né, irmão? A gente viu aí, né, a explicação do irmão Adilson foi uma explicação muito boa, né, acerca desse espinho na carne de Paulo. Eu ainda não tinha visto, né, dessa forma que ele explicou. E isso só vem para contribuir com o nosso conhecimento, né, que venha colocar na nossa mente, né, que nós possamos entender a Bíblia de uma forma mais clara, né,
E o irmão Adilson trouxe uma explicação muito boa. Quero agradecer a ele, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Aleluia, Deus. De nós Louvado estarmos seja aqui para falar do amor do nosso Deus. E que Deus abençoe você em nome de Jesus. A paz do Senhor.